Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, saudamos a todos com a paz de Cristo. Uma boa noite a todos vocês que entram em mais uma transmissão ao vivo, onde nós vamos ter, na presença de Deus, esse grande privilégio de falarmos com Ele, de orarmos pela sua vida. Estamos aqui desejosos e animados em louvar ao Senhor, em adorar o seu santo nome, estudarmos a palavra de Deus, que é rica, abundante, maravilhosa. E como diz essa belíssima canção, Jesus Cristo é o motivo da nossa canção, da nossa alegria. Outra razão nós não temos para cantar. A melodia vem dele e a nossa vida está em Deus. Jesus Cristo é de fato o motivo da nossa canção. Se Cristo é o motivo da sua canção, você é convidado nessa noite a se juntar a mim e aos irmãos que cultuam conosco, a orarmos juntos, invocarmos o nome do Senhor e meditarmos no último capítulo dos nossos estudos das bem-aventuranças do reino de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, o reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre a nossa vida. É um reino que nos desafia a nos voltarmos para Jesus e ao nome dele glorificarmos. E nós estamos aqui com esse intento de orar pela sua vida, de nutrirmos espiritualmente uns aos outros, colocarmos diante de Deus a nossa nação, os políticos, colocarmos aqui os nossos pedidos de oração e sempre na confiança do Senhor. As notícias que lemos, meus irmãos, sempre têm nos apontado para o registro de mortes que acontecem por conta da Covid-19, das consequências, dos impactos da doença. Há uma expectativa muito grande com relação à produção das vacinas, né? Recentemente foi feito um questionamento: quanto tempo pode levar? Quem está à frente disso? Muitas e muitas são as notícias na mídia e às vezes isso deixa a gente confuso, deixa a gente preocupado, deixa a gente sem saber o que é verdadeiro, o que é fake news, o que é notícia falsa, o que é notícia tendenciosa, né? Em tempos assim, é que a nossa confiança é desafiada, é que a nossa esperança no Senhor, ela é destacada na nossa vida, pontuada para que a gente esteja com esperança em Deus, reafirmando que Deus é um Deus soberano, Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem com a nossa vida, com a nossa nação, com a nossa saúde e também com a vida daqueles que nós amamos. Você que entra nesse momento, saúdo você com a paz de Cristo e nós vamos então falar com Deus,
e depois passaremos para a conclusão dos nossos estudos, a conclusão dessa série que nós estamos fazendo nas bem-aventuranças de Jesus Cristo. E eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo, pedindo pela misericórdia de Deus, pela nossa nação. Nunca é demais nós orarmos e nunca é em vão a gente tomar a atitude de falar com Deus e de esperar no Senhor. Senhor Jesus, é na Tua presença, Senhor, que nós nos encontramos, desejosos de sermos nutridos espiritualmente, Senhor, pelo o alimento sólido das Tuas sagradas Escrituras e também, Senhor, sermos saciados pela Tua presença, pelo Teu poder e pela resposta que o Senhor concede a nós todos os dias, Senhor, quando nós nos dirigimos a Ti em oração sincera, Senhor. Nós cremos, Senhor, que esse é um desejo nosso que nunca há de cessar, Senhor. Buscarmos a Tua face, darmos, Senhor, as mãos aos nossos irmãos, nos unindo espiritualmente para invocar a Tua presença, clamarmos, Senhor, o Teu santo nome e pedirmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já conhece, mas que pela nossa boca precisa ser confessado diante de Ti, Senhor. É por isso, Senhor, que nós Te agradecemos em primeiro lugar. Nós reconhecemos diante de Ti que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos dado sustento, que o Senhor tem até provado a nossa fé nesses dias, Senhor, mas com um propósito soberano que nós vamos entender no futuro, Senhor, ou há coisas que talvez nós nunca vamos entender, Senhor. Mas nos confortamos em saber que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom para conosco, que o Senhor é extremamente competente para cuidar da nossa vida, Senhor. E é por isso que nós Te agradecemos, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso para nós e porque, pelo Seu poder, o Senhor tem operado grandes maravilhas diante dos nossos olhos, Senhor, e nós reconhecemos isso e Te agradecemos por isso tudo, Senhor, porque o Senhor é bom para nós, porque a Tua misericórdia, a Tua bondade duram para sempre, Senhor, porque a Tua fidelidade, as Tuas palavras, Senhor, elas duram, elas vão de geração em geração, Senhor. É nisso, Senhor, que nós queremos nos apegar. É essa fé que nós queremos ter, Senhor. Não a fé nas soluções humanas, mas a fé nas Tuas soluções, que são perfeitas, Senhor, que são agradáveis, Senhor, e que nos mostram como o Senhor é bom para conosco, Senhor. Nós queremos assim, Senhor, confiando em Ti, sabendo que nós estamos falando com Deus que pode todas as coisas, clamar, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre a nossa nação, a Tua intervenção divina, Senhor, contra essa situação de epidemia, de pandemia, Senhor, de isolamentos, de quarentenas, de dificuldades financeiras, de recessões econômicas nas nações, Senhor, em muitos lares, nas dificuldades, Senhor, de sustento, tudo isso, Senhor, entregamos no Teu altar, na Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor, façam cessar essa pandemia no Teu tempo, Senhor, não no nosso tempo, e do Teu jeito, Senhor, não do nosso jeito, Senhor, mas que, sendo assim, ó Deus, Tu possas, de acordo com a Tua boa vontade, encurtar, Senhor, esse sofrimento que nós já sabemos que é passageiro, Senhor, mas que, sendo assim, o Senhor possa dar luz aos médicos que trabalham nessa nação, aos enfermeiros, Senhor, a todos os profissionais que têm que se expor aos riscos dessa pandemia, Tu possas guardá-los, Senhor. Dá luz também, Senhor, aos governantes das nações, dá luz, Senhor, ao presidente dessa nação, aos legisladores, Senhor, aos juízes, Senhor, aos governadores de estado, que o Teu Santo Espírito possa soprar luz, Senhor, e mostrar conhecimento às autoridades que nos governam, Senhor, porque é o Senhor
quem os coloca lá, Senhor. E é o Senhor que tem poder para fazer todas as coisas acontecerem, usando, Senhor, a vida humana ou sobrenaturalmente, Senhor, intervindo sobre esta crise, Senhor. É com essa confiança, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença, sabendo que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está respondendo orações, Senhor, e assim também entregamos a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos pais e mães, Senhor. Que Tu possas guardá-los, Senhor, da crise, que o Senhor esteja habitando com eles, Senhor, e trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo do céu, Senhor, o alimento espiritual, que é a Tua verdade, que é a Tua palavra, Senhor, que se reflete em nós, Senhor. Que o Senhor possa se revelar aos corações daqueles, Senhor, que nesses dias têm estado aflitos, que têm vivido em ansiedade, Senhor, que têm vivido preocupado com o futuro, com o sustento, Senhor. Que o Senhor possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. E é nisso que nós queremos, Senhor, nos agarrar firmemente à esperança do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É assim, Senhor, que nós Te rendemos graças, que nós clamamos, Senhor, o Teu poder, a Tua intervenção, fazendo tudo isso em nome de Jesus, o Rei, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém e amém. Louvado seja, então, o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Os irmãos que estão entrando nesse momento são convidados a adorar a Deus conosco, com as orações que nós fazemos a Deus, e sendo assim, a partir desse momento, já deixar registrado aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque aí por escrito os seus pedidos de oração, se assim você desejar. Coloque também as pessoas que Deus for colocando na sua lembrança, para ao final do nosso estudo nós orarmos por todos os pedidos que aqui são feitos, lembrando que Deus responde todas as nossas orações, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E à medida que o estudo acontece, como vocês já sabem, caso você lembre de alguém, caso você queira que a gente ore por mais alguém, você pode escrever nos comentários. Ao final a gente vai apurar tudo e vamos então orar ao Senhor mais uma vez. Nesse instante, eu quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia ou abri-la aí no seu celular, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12, que é a última bem-aventurança do reino de Deus, e nós com isso vamos estudar o significado da perseguição, das mentiras e injúrias que muitas vezes nós sofremos por causa do amor a Jesus Cristo e por causa da justiça. Mateus capítulo 5, verso de 10 a 12, palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Louvado seja o Senhor Jesus por essa palavra. Essa é a última bem-aventurança, esse é o último estudo que nós fazemos sobre a maneira como Jesus Cristo quer que nós vivamos no reino dele. É uma palavra ilógica e contra a cultura dos nossos dias.
dizer que uma pessoa que é caluniada, ela pode ser uma pessoa feliz. É estranha a ideia do reino de Deus de que uma pessoa sendo perseguida, seja politicamente, fisicamente, moralmente, sendo excluída da sociedade, inclusive, como acontece em muitos países, em muitas culturas, que essa pessoa que vive diante de tanta tribulação, de tanta perseguição, de tantas calúnias, difamações e injúrias, possa ser uma pessoa muito feliz. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo, por mais estranho que pareça aos olhos de um mundo caído, pecaminoso e secularizado como é o mundo que a gente vive no século 21. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa bem-aventurança, ele encerra as beatitudes ou as bem-aventuranças, dizendo de forma clara que todos aqueles que pertencem ao seu reino espiritual, ao reino de Deus, que não é uma nação política, mas é um domínio mental, psicológico, espiritual, onde Jesus Cristo é Rei e Senhor da nossa vida. Jesus está dizendo que todos aqueles que são inseridos por Deus nesse reino estão expostos a sofrer perseguições. Sofrer pelo amor à causa de Deus é uma característica marcante na vida dos cristãos que na sua vida se mostram obedientes, sinceros, tementes a Deus e persistentes, os quais são fiéis ao Senhor até a morte. No entanto, o que Jesus está dizendo nesses 3 versículos é que todos aqueles que passam por essas perseguições, a essas pessoas é prometida uma recompensa eterna, um galardão incontável, imensurável e uma felicidade genuína que se realiza igualmente na vida terrena nos dias em que nós vivemos. Assim sendo, Jesus está dizendo que felicíssimos ou bem-aventurados são aquelas pessoas que sofrem oposições na vida e injúrias, não por causa das suas opiniões pessoais, não por causa daquilo que acreditam filosoficamente falando, mas que sofrem oposição, calúnia, perseguição, mentiras a seu respeito por causa da justiça de Deus ou por causa do nome de Jesus Cristo. São essas pessoas que estão no reino de Deus e que recebem a recompensa eterna de Deus e já na vida são equiparados aos profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos por causa da palavra de Deus e que, sendo assim, estando em forma de acordo com o que Deus requer, essas pessoas entendem o que é a verdadeira felicidade segundo Jesus Cristo. Agora, algumas coisas é importante que a gente perceba por trás dessas palavras e que Jesus vai descortinando, vai apresentando à medida em que ele vai caracterizar a vida de um servo de Deus, à medida que Jesus vai pontuando a nossa vida e pautando a nossa vida dentro do reino de Deus, cortando o que for necessário de nós para que a gente lhe seja agradável, a gente tem que entender algumas verdades que estão aqui. Jesus não está se referindo, meus irmãos, para que a gente compreenda de forma clara essa palavra de Deus, Jesus não está referindo-se aqui a um sofrimento humano que é decorrente de atitudes pseudo-espirituais ou atitudes fanáticas e desrespeitosas, ou seja, quando muitas pessoas, a pretexto de estarem evangelizando ou falando de Jesus, agem com as outras pessoas do mundo de forma impensada, exteriorizando muitas vezes até um falso e mau testemunho de que são crentes. Seria um terrível erro pensar
que essa perseguição que Jesus está falando aqui é qualquer perseguição que se faça na vida de um crente e que isso então torna a gente bem-aventurado. Jesus está dizendo claramente que essa bem-aventurança diz respeito à justiça de Deus. E diz respeito a tudo que se refere não à nossa vida íntima, pessoal, não às nossas opiniões de vida, mas ao fato de que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou, e através disso toda a palavra de Deus é explicada ao mundo. O mundo se opõe a Cristo, o mundo se opõe ao Evangelho, à palavra de Deus, a mesma mensagem da cruz, que é para muitas pessoas motivo de glória, que alcança os descrentes, que converte pelo poder de Deus o coração daqueles a quem o Senhor quer tocar, é a mesma palavra que muitas e muitas vezes faz com que os réprobos se endureçam no seu coração e lancem perseguições, calúnias, injúrias, mentiras contra os servos de Deus. Quando isso acontece, Jesus vira para os seus discípulos e vira para mim e para você e diz: vocês são muito felizes vivendo assim, porque vocês estão vivendo na contramão desse século. Vocês estão vivendo numa contramão que não é de vocês, que é desse mundo. E aí vocês serão dignos de serem chamados de filhos de Deus, porque o reino de Deus é dado àqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça de Deus, mantendo-se firmes nesse propósito, persistindo até a morte nessa fé e serão abençoadamente felizes. E é fato, meus irmãos, que o mundo odeia os filhos de Deus. E exatamente porque o mesmo mundo odeia ao próprio Deus. Não importa quantas vezes nós nos esforcemos até para ter paz com os homens, muitos nesse mundo se recusarão a acatar os valores do reino de Deus e, por conta disso, vão lançar mentiras e perseguições contra os crentes fiéis e com muita iniciativa em proceder assim. Ou seja, a justiça que Jesus está dizendo aqui, da qual o servo de Deus precisa ter fome e sede, que é também uma bem-aventurança, ter fome e sede dessa justiça, ela causa enjoo no coração do mundo que tendenciosamente, que de forma assim proposital, que se engendra nos valores da cultura do século a rejeitar ao próprio Cristo e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, vai dizer lá em João capítulo 15, onde ele diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Lá no verso 18 a 21, Jesus diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro do que vocês, o mundo odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas entendam uma coisa, se o mundo me persegue, também vão perseguir a vocês. Da mesma forma, se guardaram a minha palavra, também vão guardar a palavra de vocês. Não é? E aí Jesus conclui dizendo: tudo isso eles fazem por causa do meu nome, porquanto não conhecem ao Pai que me enviou. O que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Isso quer dizer para mim e para vocês o seguinte: se no nosso tempo a gente tem se ocupado demais em alcançar reconhecimento dos homens, em alcançar prestígio da sociedade, em alcançar valor segundo os padrões desse mundo, certamente, queridos, a nossa vida está se distanciando de Deus. Se o mundo constantemente nos aplaude em todas as nossas atitudes, isso significa que há alguma coisa errada com a nossa vida. Porque o natural, segundo o que Jesus está dizendo, é que os verdadeiros crentes, os genuinamente pertencentes ao reino de Deus, sejam pessoas que em muitos aspectos da vida sejam rejeitados pelas amizades que nos são colocadas, né? Que seja motivo que a gente até seja excluído de certos círculos de amizade pela decisão que nós tomamos de
amar a Jesus e não nos deixarmos levar contaminados pelo fluxo pecaminoso desse mundo. Não é? Aqueles que estão no reino de Deus, que sofrem essas oposições, apesar disso tudo, eles partilham juntamente com Cristo, não é? Desse ódio ao nosso Salvador e à sua palavra e tudo que tem a ver com Jesus. O que você percebe na sociedade hoje? Cada vez mais, tudo que diz respeito a Deus, não à religião, não aos conceitos humanos a respeito de Deus, mas à palavra, ao Evangelho. Cada vez mais, o mundo parece que se arma para destruir essa ideia, para ridicularizar essa ideia. E assim acontece, meus irmãos, não apenas por causa do pecado, não apenas por causa do mal, mas porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias tudo isso era necessário acontecer, como princípio das dores. E Jesus diz que aqueles que nadam contra essa correnteza, que suportam aflições e angústias por amarem a Jesus, que pessoas felizes vocês estão sendo. E é exatamente isso que Jesus espera dos seus discípulos e constrói na nossa vida uma maneira de nós reagirmos às mais variadas perseguições que enfrentamos, com alegria, com júbilo e com regozijo. Nesse texto Jesus diz: regozijai-vos, fiquem alegres e exultem, porque as afrontas contra o nome de Cristo não devem ser recebidas com o coração amargurado. Quando alguém nos calunia, quando alguém propositadamente mente a nosso respeito, não por causa da gente, mas por causa da nossa relação com Cristo, isso para Jesus é algo que a gente não deve guardar mágoa no coração, porque o servo de Deus, sendo manso, sendo misericordioso, sendo um pacificador, deve entender que grande é o galardão que nos espera nos céus e que o reino de Deus é dado não aos fortes, não aos bravos, não aos reativos, não àqueles que respondem à altura, mas é dado àqueles que perseveram, resilientes, mesmo diante das mais terríveis perseguições. Né? Vejam, por exemplo, o que acontece com os apóstolos de Jesus quando eles comparecem ao Sinédrio judaico, não é? A Suprema Corte Religiosa lá de Israel, quando eles estão pregando sobre Jesus Cristo, eles enchem a cidade de Jerusalém com a sua doutrina e eles são presos e são levados à presença do Sinédrio e querem proibi-los de pregar o nome de Jesus, e aí eles falam: não, nós não vamos deixar de testemunhar aquilo que nós vimos e ouvimos. E aí eles são chamados, são julgados, e no final, lá do capítulo 5 do livro de Atos, conta que os apóstolos de Jesus foram açoitados, receberam aquela famosa quarentena de açoites menos um, se dava 39 açoites como castigo nas pessoas que transgrediam as leis dos judeus, e ordenaram a eles que eles não falassem mais no nome de Jesus e os soltaram. Imagina o que é para você por causa de você estar fazendo uma coisa certa para Deus. Imagina na sua vida se você está levando Deus a sério, pregando a palavra de Deus, muitas pessoas estão se convertendo e o que você ganha com isso é uma surra de 39 açoites. Você já se deu conta disso? Alguém aqui que está nos assistindo já levou 39 açoites na vida por falar coisas boas, por falar do reino de Deus, por fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, muitas vezes na vida, diante da primeira perseguição que nós enfrentamos, muitos crentes têm tomado a atitude de se encolher, de se retrair. Mas a palavra de Deus diz que os apóstolos de Jesus foram açoitados, e quando eles saem do Sinédrio, ao invés de saírem cabisbaixos, tristes, diz a palavra de Deus que eles saem de lá se regozijando, alegres por terem sido considerados
dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo, em público, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Eu pergunto para você, por que os apóstolos se alegraram? Porque para eles, sofrer afrontas pelo nome de Jesus é motivo de honra, não é? E eles compreenderam o significado do que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados são vocês, felicíssimos são vocês que são considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O John Stott, que é aquele estudioso que a gente sempre menciona aqui nos nossos estudos, ele vai dizer que ferimentos e contusões pelo amor a Cristo são verdadeiras medalhas de honra para um crente. Ou seja, os crentes que assumem isso no coração, eles passam a pertencer, na visão de Jesus, a uma nobre sucessão de profetas. Olha o que Jesus diz aqui ao final. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Né? Os profetas, pense nos profetas do Antigo Testamento. O que eles não sofreram de ameaças, de mentiras, de calúnias, não é? Até foram mortos por não se recusarem a pregar a palavra de Deus diante da própria nação de Israel e de Judá que vivia em pecado. Segundo a tradição antiga, que foi contada por um pai da igreja chamado Justino, o mártir, conta que os judeus eles pegaram o profeta Isaías, né, da palavra de Deus, e serraram ele com a serra de madeira ao meio e mataram ele assim. Né? E possivelmente Hebreus capítulo 13, 11, verso 37, façam uma referência de homens que, por perseverarem na fé, suportaram grandes provações e grandes afrontas, sendo verdadeiros cidadãos celestiais, gente de quem Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Né? Olha, por exemplo, para o profeta Jeremias, que por várias e várias vezes foi submetido a maus tratos, foi até atirado num poço, né, por não se recusar a ser voz de Deus. Profeta Ezequiel, por várias vezes foi ignorado, foi considerado alguém que não era digno de ser ouvido. Profeta Amós foi considerado conspirador do reino, foi acusado de conspiração contra o rei de Israel e disseram para ele, olha, foge daqui e vai proclamar suas profecias em outro lugar. E assim, irmãos, muitos e muitos outros profetas sofreram as perseguições e Jesus está confirmando aqui a palavra de Deus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, homens dos quais o mundo não era digno. Né? E é isso que as Sagradas Escrituras nos falam. Nos mostram que a rejeição pelos judeus com relação a homens que estavam falando a verdade, denunciando os pecados, era regra, era fato. Não é? Vejam, por exemplo, o que o apóstolo Paulo e Pedro falam a respeito dessa bem-aventurança, de quem está vivendo para Deus e sofrendo a oposição do mundo. Paulo vai escrever lá em 2 Timóteo o seguinte, olha, fiel a esta palavra, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Né? Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, meus irmãos. Essa é uma bem-aventurança que muitas vezes é mal compreendida, que muitas vezes é mal interpretada, mas que é exatamente a maneira como Jesus faz um desfecho a respeito do que é viver no reino dele, do que é entender o mundo que a gente vive e é a gente se portar nesse mundo com a alegria de sermos diferentes desse mundo, de não sermos acatados na nossa fé,
pela aprovação do mundo, mas sim considerados aprovados pelos critérios de Jesus Cristo. É importante a gente notar que essa bem-aventurança, ela tem o mesmo peso das demais bem-aventuranças, ou seja, da mesma forma que Jesus exige que seus discípulos sejam humildes, lamentadores dos seus pecados, pessoas mansas, pessoas sedentas e famintas pela justiça de Deus, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, é certo que se nós somos desprezados, rejeitados, caluniados, injuriados e perseguidos, isso consiste num sinal de que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E o viver dessa forma consiste num desafio especial para a nossa vida. É a gente se alegrar todas as vezes que alguém intenta calúnia, difamação ou injúria contra a nossa vida. Não é à toa que, como a gente já disse aqui várias vezes, o John Stott escreveu um livro dizendo que o Sermão do Monte é a contracultura cristã. Ou seja, vivendo assim, nós estamos nadando contra a correnteza, nós estamos nos opondo aos valores do nosso tempo. Não é? É estranha a ideia de alguém ser caluniado e perseguido e essa pessoa se alegrar com isso. Mas é isso que aconteceu com os profetas de Israel, é isso que aconteceu com os apóstolos de Cristo, e é isso que aconteceu com muitos e muitos irmãos e irmãs na história da igreja. Foram martirizados, foram levados a torturas, a perseguições, e não negaram o nome de Jesus Cristo e se alegraram por serem dignos de sofrerem afrontas. É de pessoas assim que o reino dos céus se manifestam. Dessas pessoas é o reino de Deus e Deus dá o seu galardão a elas. A perseguição pelo nome de Jesus Cristo é seguida de uma grande recompensa no céu, onde há exaltação não pelo nosso merecimento, mas pelos méritos de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo parabeniza todos aqueles a quem o mundo despreza e considera bem-aventurados, felicíssimos aqueles que são rejeitados por terem tamanha fidelidade a Deus. Esse é um desafio para a nossa vida, meus irmãos. Isso faz com que a gente se repense. Isso se faz quando a gente olha para a nossa vida e a gente se pergunta: será que o nosso jeito de viver tem sido agradável ao mundo? Né? O pastor Charles Haddon Spurgeon, ele diz que Deus nos chama para ser sal da terra, mas muitos crentes têm preferido ser o docinho da terra. Ou seja, a nossa missão no mundo é de fato sermos diferentes. E aí, um teste que a gente faz na nossa vida é repensar as nossas atitudes, se nós estamos sendo muito aplaudidos por aqueles que vivem de acordo com os valores do nosso tempo, há algo de errado na nossa vida. Se nós frequentemente suportamos provações, suportamos ofensas por causa da nossa comunhão com Jesus, o nosso Senhor diz: boa coisa isso é para você. Isso é um sinal de discipulado. Isso é um sinal de que você está vivendo na contramão desse mundo, que não é a contramão nossa, é a contramão deles, porque nós estamos caminhando para sermos premiados por Deus, por recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa eterna em Jesus Cristo. E a gente pensa nisso sempre como uma forma da gente questionar e se autoavaliar, né? E a gente se pergunta: nós estamos vivendo, nós estamos sendo suficientemente bons nisso? Eu acredito que sempre há que melhorar nisso, sempre há algumas coisas em que nós devemos reavaliar no nosso ser. Isso muda o nosso jeito de existir, isso muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, as nossas atitudes, para que verdadeiramente nós sejamos discípulos de Jesus Cristo. Não é? Meus irmãos, quais são as conclusões que a gente faz de todas essas bem-aventuranças? Eu queria concluir essa série de estudos com algumas
aplicações que são necessárias de tudo isso que nós estamos vendo nessas quartas-feiras, as bem-aventuranças do reino de Deus. A gente faz algumas recordações aqui. A gente se relembra que as bem-aventuranças são palavras de Jesus que introduzem o Sermão do Monte, que é o sermão onde Jesus está tratando com seus discípulos e explicando para eles e para mim e para você que viver no reino de Deus importa que algumas arestas do nosso ser sejam aparadas, que a gente tenha que se reduzir muito, se humilhar muito para atendermos aquilo que Jesus requer de nós. As bem-aventuranças nos mostram que para viver no reino de Deus é preciso que haja humildade de espírito. E essa é a primeira bem-aventurança. Para aquelas pessoas que acham que ser de Jesus é simplesmente a gente se emocionar, a gente levantar a mão num culto, ou simplesmente a gente achar que vivendo para Jesus a nossa vida vai melhorar, as bem-aventuranças nos mostram que não é nada disso. Ser servo de Jesus, ser de fato discípulo de Cristo, viver no reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor, importa mudança na nossa vida. Importa que a gente tome essas atitudes espirituais reagindo à graça de Deus. Mostra que é desafiador ser servo de Cristo e estar num mundo que odeia Cristo. Né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz que felicíssimos nós seremos, com uma alegria indizível, cheia de glória, se o que ele está falando aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, se nós assumirmos isso no coração, não apenas a nossa vida na terra será grandiosamente feliz, mas há uma recompensa nos céus, nos aguardando prontamente, porque já na terra nós assumimos Cristo no nosso coração. As bem-aventuranças nos revelam a necessidade, além de mostrar que é desafiador ser servo de Deus, nos mostra a necessidade de que, para que esse projeto espiritual de vida, o que a gente precisa primeiro fazer diante disso é dobrar o nosso coração pecaminoso. Reconhecer que o nosso coração é enganoso e que frequentemente, meus irmãos, nós, com as nossas atitudes, nos desviamos desse padrão que Jesus requer, que é revelado na palavra de Deus. No reino de Deus, o ego humano é totalmente humilhado e colocado no chão diante do esplendor da glória do reino de Deus, cujo conteúdo, cuja palavra inverte todas as nossas visões erradas de mundo. Não é à toa que a primeira bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados são os humildes de espírito, ou seja, a porta de entrada para o reino de Deus é a humildade. É a gente reconhecer a nossa falência espiritual, é reconhecer que Deus resiste àqueles que são soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Então é necessário que nós nos humilhemos das nossas posições e das nossas ambições egoístas da vida. Né? É necessário que Jesus esteja no centro do nosso coração e Ele nos diga qual é a felicidade que nele nós devemos alcançar, e não os projetos de vida que nós muitas vezes desenhamos como a maior prioridade da nossa busca, do nosso ser. É necessário que a gente reconheça o quão falidos espiritualmente nós somos e a gente passe por essa transformação espiritual que o sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos concede. Sem isso, meus irmãos, não existe esperança para mim e para você. Sem o entendimento de que nós somos pessoas que, por causa do pecado, somos caídos por natureza e dependemos de Deus, sem a esperança que o Evangelho traz, não se pode viver no reino de Deus. É impossível que alguém seja servo de Deus e se apresente na sua presença e esteja vivendo a sua vida de forma prepotente, autossuficiente, achando que pode gerir todas as coisas, agindo que basta crer-se em Deus e basta você
aceitar Jesus no seu coração e fazer o que você bem entender, que isso vai trazer a aprovação de Deus. Não é assim. Jesus diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E isso vai desembocar em todas as bem-aventuranças que nós vimos. Essa é a esperança de se viver no reino de Deus. Além disso, a gente precisa perceber que é impossível que a gente viva nesses moldes apresentados por Jesus sem que a gente dependa da graça de Deus, meus irmãos. As qualidades espirituais que Jesus nos apresenta nessas bem-aventuranças não são fruto, não são resultado do nosso mero esforço humano. Não há no nosso coração nada de bom que produza em nós mesmos o ser um verdadeiro cristão. Tudo isso que Jesus está dizendo é fruto de um agir salvador de Deus por intermédio de Jesus Cristo, bem como da condução do Espírito Santo, cujo poder faz com que a gente seja purificado no nosso ser. Tudo provém do Senhor, né? Tudo provém dele, que nos reconcilia com ele mesmo através de Jesus Cristo. O nosso esforço humano para atender o que Jesus está dizendo aqui consiste numa reação à graça de Deus em gratidão àquilo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. E se Deus não tivesse nos resgatado, nós nunca conseguiríamos, irmãos, olhar para ele e desejar mudanças na nossa vida. Jesus Cristo nos diz: bem-aventurados os misericordiosos. E a gente entende o seguinte: eu devo ser misericordioso porque na cruz do Calvário Deus demonstrou a verdadeira misericórdia. E em reação a isso, eu vou ser uma pessoa compadecida para com o meu próximo. Jesus Cristo diz: bem-aventurados são os mansos. E por que eu devo ser manso? Porque o meu Salvador foi manso, foi humilde de coração, foi pacificador. Ele pacificou a minha vida naquela cruz com o Pai. Bem-aventurados são os limpos de coração. E por que eu devo ser limpo de coração? Porque o meu Salvador foi assim. Ele foi limpo, nele não havia pecado, ele foi autêntico nas suas relações e vivendo de forma reativa à graça de Deus. Nós então estamos nos enquadrando pouco a pouco, de glória em glória, de força em força no reino de Deus. Meus irmãos, num mundo que tem sede de felicidade, num mundo em que coloca a alegria num pedestal, Jesus nos apresenta o caminho da bem-aventurança. Jesus se apresenta como fonte da verdadeira felicidade. Ele diz que felicíssimos, que bem-aventurados, e a ênfase da palavra é essa, exageradamente felizes, muito felizes. Ó, quão felizes vocês vão ser quando vocês não se amoldam aos valores desse século, mas tendo a aprovação de Deus, vocês alcançam a realização da vida como seres humanos que vivem em Jesus Cristo, que é a única fonte de verdadeiro prazer, de verdadeira alegria, de verdadeiro contentamento. O reino de Deus é, por fim, dado às pessoas que se opõem veementemente às ofertas sedutoras do mundo. Esse mundo que exalta a riqueza, que diz que uma pessoa é feliz à medida em que ela tem mais patrimônio, mais bens. Um mundo que exalta a força, que exalta a reatividade, a impaciência, o destempero psicológico, o falar alto, o se promover guerras e contendas. Para Jesus, não é assim que funciona. Para Jesus, bem-aventurados são aqueles que na vida, no coração, na mente, nas atitudes, se opõem a essa lógica maligna, que nadam contra essa forte correnteza do século, que andam na contramão de um caminho que leva para o inferno. São essas pessoas que na mente de Deus já estão glorificadas para sempre. São esses que herdarão a vida eterna e habitarão para sempre na presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos conceda graça e misericórdia para que a gente, pouco a pouco, reconheça o sentido de ser bem-aventurado.
Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que a gente olhe para o nosso coração diante de tudo isso que nós estudamos e a gente clame ao Senhor em oração dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida, Senhor, nessa área, e nessa área, e nessa área, Senhor. Muda as minhas palavras, muda o meu coração e a minha mente, porque é no teu reino que eu quero viver. Eu não quero mais andar no curso maligno desse mundo, mas eu quero andar nos teus caminhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar então. Eu vou ver aqui quais os pedidos de oração. Você pode escrever também agora o seu pedido, se você tiver mais algum aí. Então vamos lá. Oração pela paz e harmonia na parentela da nossa irmã Marta, pedido que nosso irmão Nélio escreveu aqui. Luíse pede oração pela Rita de Cássia e Luiz César, que é o papai e a mamãe da Luíse. Vamos orar por eles também. Tem mais pedidos, irmãos? Amém. Vamos orar então pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação, pelos pedidos aqui apresentados, lembrando sempre, irmãos, que Deus nos escuta, que Deus se relaciona conosco e Ele responde às nossas orações. E Ele já conhece quais são os dramas do nosso coração. Oremos ao Senhor então. Deus bendito, nosso coração, Senhor, se enche de muita alegria, Senhor, porque não apenas concluímos aqui uma série de estudos, mas porque, Senhor, através da Tua palavra, nós entendemos, Senhor, o quanto felizes nós seremos, Senhor, o quanto felizes nós já somos, à medida, Senhor, em que a nossa vida caminha para desenvolver, Senhor, essas qualidades espirituais, essas bem-aventuranças, Senhor, que apontam não somente para a nossa felicidade, mas principalmente para o Teu maravilhoso reino, Senhor, de justiça, de paz e de alegria, onde o Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor da nossa vida. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque é no Senhor que nós somos ensinados a buscar o verdadeiro contentamento para a nossa alma, Senhor. E é esse o desafio, Senhor, que a nossa vida se encontra hoje. É perseverarmos, Senhor, apesar das lutas. É nos moldarmos, Senhor, àquilo que o Senhor nos ensina, Senhor. Os Teus mandamentos, Senhor, não são penosos. Eles são mais doces do que o mel, Senhor. Neles nós temos prazer, Senhor. Mas nós também sabemos que é desafiador viver no Teu reino, Senhor. É desafiador, há preços a se pagar, Senhor. Nós sabemos disso por sermos servos de Cristo. E, Senhor, nos ajuda a identificar aquilo que nós precisamos melhorar na Tua presença, Senhor. E pedimos que o Senhor mesmo opere em nós as transformações que são necessárias, Senhor, porque nós não somos capazes o suficiente, Senhor, de nos amoldarmos sozinhos. Nós precisamos da direção do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor Jesus, que Tu nos conduza em triunfo nessa vida, Senhor, para que a gente alcance a aprovação de Deus, Senhor. E nós já sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama e que o Senhor está operando uma obra maravilhosa na nossa vida, convencendo o nosso coração a cada dia de que nós somos pecadores, de que nós somos insuficientes para nós mesmos, Senhor, que dependemos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti e temos sede de Ti, porque isso aprendemos na Tua palavra e porque isso o Espírito Santo revela no nosso coração, Senhor. Nós queremos, Senhor, na Tua presença, apresentar, Senhor, os pedidos de oração dos nossos irmãos, pedidos que o Senhor já conhece, Senhor. Então oramos pela vida do irmão Nélio, da irmã Marta, de todos os seus parentes, Senhor, da sua parentela, que Tu possa, Senhor, promover a paz ali, Senhor. O Senhor é um Deus de paz e de misericórdia, que Tu possa, Senhor, apaziguar as consciências, os ânimos, Senhor, as emoções. Cuida, Senhor, da casa desses irmãos, Senhor, e dá a eles sempre sabedoria e discernimento
para que, orientados por Ti, eles vençam as suas dificuldades, Senhor. Quero orar, Senhor, pelos pais da Luíse, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos a vida deles, a saúde, Senhor, para que o Senhor a cada dia possa, Senhor, manifestar graça e paz na vida deles, Senhor. Mostrando, Senhor, quão maravilhoso é estar contigo, Senhor. Mostrando quão maravilhoso é depender de Ti, Senhor. Assim entregamos na Tua presença as nossas famílias, os nossos irmãos, Senhor, as nossas igrejas que se reúnem virtualmente nesse período de quarentena, Senhor. Que o Senhor não deixe que a chama do Teu Evangelho se apague no nosso coração, Senhor, mas que pelo Teu poder o Senhor renove a nossa vida. E o Senhor nos conduza sempre em esperança, em que nós desejamos sempre estar na Tua presença, Senhor. Pedimos pela nossa nação, por essa pandemia, Senhor, que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, faça cessar em breve, ó Deus, no Teu tempo e do Teu modo, essa situação tão difícil que nós enfrentamos. E nos dê, Senhor, força e ânimo para passarmos pelas provações da nossa vida, sejam elas quais forem, Senhor. Que seja assim, Senhor, para a Tua honra e glória, é o que nós pedimos e agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos queridos, vocês que ficaram comigo até agora, às 8h26 da noite, eu quero aqui externar minha gratidão, minha alegria de ter sempre vocês aqui junto comigo. É um prazer muito grande nós anunciarmos a palavra de Deus aqui, mas também contarmos com a presença de vocês, com o carinho de vocês, o apoio, as orações que os irmãos têm feito pelo nosso trabalho esse que é do Senhor, que nos usa sempre da forma que Ele quer. Então aqui eu quero desejar a todos uma continuidade de semana abençoada. Sempre é motivo para nós de muita alegria estar com vocês, e saibam que nós estamos sempre orando pela vida de vocês, pela família de vocês, e que hoje a gente possa de fato meditar em tudo o que o nosso Deus fala ao nosso coração. Jesus Cristo, com essas bem-aventuranças, Ele nos prova a necessidade que, no fim das contas, a gente tem é de se voltar para Jesus, né? De olhar para Ele e ter Ele no centro do nosso coração. Fazendo isso, irmãos, a nossa vida será muito feliz, grandiosamente feliz, e nós caminhamos para a maior felicidade de todas, que é a vida eterna com Deus na glória. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vá lá no YouTube, compartilhe também os vídeos do nosso canal no YouTube. Se você não fez ainda, se inscreva e mande para os seus amigos se inscreverem também. Próximo domingo às 18 horas, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, louvando a Deus em mais um culto em adoração. Convide a sua família, mande essa mensagem para todos os seus amigos e no mais, Deus abençoe você e faça você uma pessoa muito feliz e bem-aventurada para a glória de Deus. Fique na paz.